Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha jornada dentro das religiões, né? Como que eu cheguei até a expansão da consciência, como foi minha jornada por várias religiões dentro da minha vida, procurando realmente uma conexão com Deus. Então, desde pequena, eu sempre tive muita curiosidade em saber da onde que viemos, para onde a gente vai, né? Qual que é o sentido da vida. Então, sempre tive essa curiosidade, queria conhecer mais a Deus, me conectar mais com Deus, né? Porque eu conversava muito com Deus e eu queria saber como me conectar mais com Ele, como ouvir, né? Eu falava e queria ouvir Deus falar comigo. Então, desde pequena eu tive muita ligação, assim, com as religiões, porque eu achava que era dentro das religiões que eu ia encontrar Deus. Então, eu fui muito cedo para a igreja católica. Meu pai era um homem bem católico, apesar de não frequentar muito a igreja, né? Porque tem dessas. As pessoas são bem católicos, mas vai só de vez em quando para missa. Mas, para minha sorte, ali no meu bairro tinha uma igreja bem próximo, uma igreja grande, católica, e existia uma moça que dava catequese, assim, um pouco para baixo da minha casa, e ela passava ali pegando as crianças para ir para missa. Então, todos os sábados, ela pegava as crianças, levava para catequese, eu ia junto, e todos os domingos a gente ia para missa. Então, era um compromisso que eu tinha, né? Todo sábado e domingo, catequese e a missa. E assim eu fui crescendo dentro da religião católica, né? Passei a minha infância indo para a igreja, apesar da minha família ter um centro espírita, um centro de umbanda, minha tia tinha um terreiro de umbanda, e aí quando tinha as festas, eu ia com a minha avó. Minha avó era benzedeira e a gente ia para as festas ali, mas eu não entendia muito, não entendia, eu só sabia que era uma festa, que gostava daquelas roupas brancas, grandes que elas usavam. A minha mãe também participava de um terreiro e ela também tinha aquelas roupas. Eu não entendia, não compreendia muito aquilo, mas meu pai me colocou para ir para a igreja católica e foi ali que eu frequentei durante muitos e muitos anos. Quando eu fiquei mais grandinho um pouco, na minha adolescência, aí eu já ia para a missa dos jovens, né? Já ia sozinha e eu sempre levava minhas amigas, né? Então, assim, para mim era uma diversão ir para missa. Então, domingo me arrumava e convidava minhas amigas e a gente ia para missa. E eu fiquei muitos anos ali, acompanhava a missa, gostava muito das músicas que ali a gente cantava, já estava acostumada com as músicas. Só que, para falar a verdade, hoje analisando, eu não entendia muito. Aliás, eu não entendia nada. Eu não entendia nada que o padre falava tudo enrolado, eu não entendia nada do que ele falava. Mas o sentimento que eu sentia era bom, era como se eu tivesse uma conexão ali com Deus. Eu sentia paz, aquelas músicas que eram cantadas lá me fazia bem. Então, assim, essa tradição que eu tinha era como se eu estivesse me conectando com Deus. Né? Hoje eu entendo que ali eu não compreendia nada, não estava entendendo nada, mas para mim era um contato muito bom e era isso que eu queria, ter um contato com Deus. Então, por muitos anos eu frequentei a igreja católica, eu frequentei as missas e assim, eu tenho até assim um relato de uma amiga que foi muito legal, que a gente ficou bastante tempo sem se ver e a gente foi amiga ali na juventude, na adolescência. E eu sempre convidava ela para ir para a missa comigo, ela ia. E depois de muitos anos, já adultas, nós nos encontramos e ela comentou comigo. Ela falou para mim assim, nossa, eu não me esqueço de quando a gente estávamos juntas, você sempre me chamava para ir para a missa. Você foi a minha única amiga que me levou para a igreja. Porque todas as amizades que eu tive geralmente me convidavam para barzinho, para danceteria, para festas. Dificilmente alguém me levava para a igreja. E eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de ter um contato com o divino, de saber de onde que eu vim, para onde que eu vou, qual é o sentido da nossa vida, o que está ali na Bíblia, o que Deus falou, né, o que Deus quer da gente, e o que a gente pode buscar em Deus, né? Então eu sempre tive muito essa sede dentro de mim.
E para mim, assim, eu me senti muito bem quando ela falou isso, né? Que ela se sentiu feliz nessa época da vida da gente ter ido pra missa várias vezes, de eu ter convidado ela. E assim eu fui seguindo, né? E aos 13 anos eu fui morar numa casa de família. E essa família era da igreja de Mormon. Acontecia dentro da minha casa, assim, muito episódios de violência. Então, assim, era uma família super disfuncional, né? Então, meu pai era muito violento. E em uma das surras, que eu fiquei muito machucada, uma tia minha que conhecia essa família que estava precisando de alguém para trabalhar com ela, como empregada doméstica, ela me levou para essa família, porque era para morar nessa casa, e ela achou por bem me tirar dali, né, naquela época que tinha acontecido aquilo recentemente, e eu fui morar com essa família. E lá tinha o marido, a esposa, e eles tinham 3 filhos pequenos, e eu fiquei ali para ajudar a dona da casa a cuidar dos filhos. Ela não trabalhava fora, mas como era 3 filhos pequenos, ela precisava de um apoio. E eu, por ser jovem, menina, então pagaria menos, porque ela também não tinha condição de pagar muito. Mas enfim, para mim foi muito bom, porque como eles eram mormon, eu aprendi, eu conheci uma nova religião. E ali para mim, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu via naquela família uma dinâmica totalmente diferente. Eu nunca tinha participado de uma família assim, né? Eles se sentavam em todas as refeições, eles se sentavam à mesa, todos, inclusive eu me sentava à mesa com eles, e eles sempre oravam. E ali eles agradeciam pelo alimento e abençoavam o alimento. E cada refeição era uma pessoa diferente. E não tinha, assim, distinção de pessoas. Às vezes era o pai, às vezes era a mãe, às vezes era um dos filhos, às vezes era eu. Então fazia aquela rotatividade para agradecer pelo alimento e para abençoá-lo. E eu achava muito bom aquela dinâmica, né? Uma harmonia muito boa naquela família. Eu achava assim maravilhoso aquela família. Nunca tinha visto uma dinâmica tão bonita, né? Aquela união, aquela paz, mesmo na hora das broncas, assim, era mais leve. E o pai, né, o dono da casa, ele trabalhava fora, só que ele em algumas horas, assim, no final de semana, ele era mágico. E aí ele tinha várias coisas assim das mágicas, né, dos truques que ele fazia. Então ele fazia isso muito nas festas da igreja. E ele me ensinou, eu e as crianças ficavam ali aprendendo com ele os truques, né, de mágica. E eu achava aquilo, assim, extraordinário. Então eu vivi, assim, momentos maravilhosos com aquela família. Então aquela família, assim, me acolheu muito bem, me tratou como um membro da família. E eu já me senti, assim, muito bem desde o momento que eu cheguei. Porque geralmente, quando eu levava surras, as pessoas me deixavam mais envergonhada. Eu me sentia mal por estar ali toda marcada, porque geralmente eu ficava marcada em todos os lugares. Então, às vezes, meu pai quebrou meu nariz, quebrou o braço. Então, assim, ele era muito violento, ele não tinha noção, né? Ele foi criado com violência e ele achava que isso era uma educação, que era assim que se educava. E quando eu ia para a escola, cheia de marcas, meio machucada, então as pessoas vinham me olhar, mas elas ficavam com aquele negócio de dó. Nossa, coitada, olha. E eu me sentia mal de novo, né? Eu me sentia mal das pessoas sentirem dó de mim, das pessoas mostrarem umas para as outras. Olha como que ela tá. E aquela senhora, ela me acolheu. Ela viu que eu estava machucada, perguntou se estava tudo bem e me acolheu como membro da família e não ficou tocando naquele assunto. Não ficou assim, ai, que dó. Né? Então isso para mim fez muito bem, né? Porque a gente se sente humilhada, a gente se sente mal quando as pessoas demonstram dó. Eu acho que esse sentimento é um sentimento muito ruim. Eu nunca gostei de que as pessoas tivessem esse sentimento por mim. E quando eu conheci essa família, que eu conheci essa igreja, eu achei maravilhoso. E ela perguntou para mim se eu gostaria de conhecer mais sobre a igreja, se eu gostaria de me batizar na igreja. Eu falei que sim, que eu gostaria. E aí eu comecei a receber as palestras dos elders, né, que eram os missionários, porque primeiro a gente recebe uma palestra que eles explicam sobre a igreja, alguns tópicos e tal,
e depois você decide se você aceita ser batizada. E é aos 12 anos, né, que você pode decidir se quer batizar ou não, e eu já tinha 13, então eu me batizei na igreja. E eu morei algum tempo com aquela família, como se fosse membro daquela família. E eu aprendi coisas maravilhosas, eu aprendi sobre o livro de Mórmon na época, né? Porque na igreja de Mórmon, eles passam um ano estudando o livro de Mórmon, no próximo ano eles estudam a Bíblia. E aí é tudo muito bem organizado. Quando é os domingos, tem 3 horas que a gente passa na igreja. 1 hora é a reunião deles, né? Em algumas outras igrejas chama missa, culto, e lá chama-se reunião, aonde o bispo prega, né, ali para a família, e é onde toda a família está reunida. Na 2ª hora, a gente vai para outra sala, então ali a gente estuda sobre ou a Bíblia ou o livro de Mórmon. E na 3ª hora, eles dividem, as crianças ficam na salinha das crianças, os homens vão para uma sala de homens, e as mulheres para a sala das mulheres, e os jovens para a sala dos jovens. E ali eles falam também sobre o evangelho, sobre comportamento, sobre várias coisas assim, mas de uma forma bem leve, bem gostosa, na linguagem assim de cada idade. Então eu gostei muito daquela dinâmica. Porém, aquela família morava de aluguel e eles compraram uma casa em um município distante, né, em uma cidade distante. E para eu ir com eles, como eu era menor de idade, eu precisava que minha família autorizasse. E eles não autorizaram. E acabou que eles mudaram e eu voltei para casa dos meus pais. Eu tentei continuar na igreja, então todos os domingos eu me arrumava cedo e ia para a igreja. Só que todos os domingos, quando eu estava saindo de casa, a minha mãe me acompanhava até a escada para ficar rindo da roupa que eu usava, porque eu tinha ganhado várias roupas naquela igreja, saias, vestidos. Não que era obrigado você ir de saia ou vestido, mas geralmente eles se arrumavam mais, né? Então, aos domingos, porque assim, durante a semana tinha reuniões, tinha algumas festividades, tinha alguns encontros, né? E todo mundo ia bem esportivo. Mas aos domingos, geralmente, as pessoas iam mais arrumadas. E eu ganhei várias roupas assim que eu achava muito linda, né? Com umas roupas assim maravilhosas, aqueles vestidos, saias compridos, eu achava maravilhoso, né? Então, algumas jovens da minha idade se juntaram e me deram. Então, aos domingos eu colocava a roupa para ir para a igreja, mas ali eu ficava vendo minha mãe tirar sarro de mim. Então, eu ia descendo a rua de casa para poder pegar o caminho para ir para a igreja e ela ficava no portão, geralmente conversando com uma vizinha ou com outra, e ela ficava, lá vai a Maria Mijona, agora é crente, e dava aquelas gargalhadas. E eu me sentia muito mal. Então, todo domingo eu me sentia muito mal indo para a igreja. Parecia que era muito ruim. Então, eu comecei menos, até me afastar definitivamente da igreja. Porque assim, é muito ruim, né? Parece que você está sendo humilhada, né? As pessoas, a pior coisa que tem, principalmente quando você é adolescente, 13, 14, 15 anos, é alguém ficar tirando sarro de você, como você está vestida, como que você se comporta. Mas, enfim, eu acabei me afastando da igreja e voltei a frequentar a igreja católica, porque eu nunca gostei de ficar sem frequentar uma religião. Eu achava que era preciso, eu gostava, eu me sentia bem. Então, voltei a frequentar a igreja católica. E ali eu fiquei até eu constituir a família. Então, assim, quando eu tava... A minha terceira filha nasceu, eu pensei, os meus filhos já estão crescendo, né? O mais velho estava com 7 anos, o segundo estava com 5, e aí eu tinha minha filha que tinha pouco tempo, uns meses, 1 ano, alguma coisa assim. Aí eu falei com meu marido que tinha aquela igreja, que eu gostei muito, que eu gostaria que minha família tivesse aquela dinâmica, e aí eu levei ele também gostou, ele se batizou, e a gente ficou frequentando aquela igreja por muitos anos. Aí era a minha família que tinha aquela dinâmica. Era a minha família que se sentava à mesa, era a minha família que agradecia, abençoava o alimento. Tínhamos reunião familiar. Meus filhos cresceram ali, aprenderam muita coisa. Eles têm uma dinâmica da igreja que eu acho muito interessante, porque tudo é organizado, um ajuda o outro. Então, a igreja de Mórmon, ela contribuiu muito para a minha vida, para a vida dos meus filhos. E
ali a gente passou muitos anos. Quando os meninos chegaram na adolescência, né, eu acho que o meu filho mais velho estava com 18 anos, ele estava envolvido com drogas. Aí eu cheguei pro bispo, nessa época morávamos ali em Curitiba, eu cheguei pro bispo e falei, né, que meu filho mais velho estava envolvido com drogas, o mais novo estava começando a se envolver e eu precisava de alguma ajuda, né, de uma casa de recuperação, uma clínica, uma comunidade terapêutica, porque assim, eu já estava enfrentando isso, já tinha tentado de todas as formas, com as minhas próprias forças, e não estava conseguindo. E aí eu pedi o apoio da igreja. E o bispo, por sua vez, ele não usou de sabedoria. Não porque ele se negou, porque não tinha como ajudar, mas pela palavra que ele me falou. Porque ele me falou, olha, a gente na igreja, a gente já tem uma dinâmica para ensinar os nossos jovens a não se envolver com droga. Então a gente não ensina a usar droga, a gente ensina a não usar. E eu achei assim pesado, porque assim, qual que é a igreja que vai ensinar a usar droga? Né? E tipo assim, ele podia ter usado várias outras formas de falar, olha, a gente não tem comunidade terapêutica, vamos orar, eu vou conversar com ele, sei lá, várias coisas. Mas eu me senti realmente assim, desamparada pela igreja e realmente assim, magoada com as palavras do bispo. Mas eu continuei na igreja, eles continuaram, aí eu comecei a procurar uma comunidade terapêutica para me ajudar. Fui na prefeitura também, ali em Curitiba, porque ali tem várias coisas para jovens, né? E ali eu fui encaminhada pela prefeitura para os psicólogos, para as reuniões, né? E aí teve a oportunidade de internação, somente para o meu filho mais novo, porque aí eles só tinham esse trabalho para os menores de idade. Meu filho mais novo, que estava com 17 anos e meio, foi internado nessa clínica. E aí o mais velho ficou um tempo até que eu consegui uma outra comunidade terapêutica também evangélica. Por quê? No meio evangélico existe muitas casas de recuperação. Então assim, acho que 70% das comunidades terapêuticas, clínica, casa de recuperação são evangélicas. Então foi ali que eu deixei de frequentar a igreja de Mormon, deixei de ser Mormon e os meus filhos também. Porque como eles foram para uma comunidade terapêutica evangélica, eles já dentro dessa comunidade aceitaram Jesus, né? Porque tem um negócio de você aceitar Jesus e tal. E a gente não se batizou porque todos já eram batizados nas águas. Porque na igreja de Mormon já faz o batismo nas águas. E aí a gente passou a frequentar a igreja evangélica. E aí vai ficar para o próximo vídeo, que esse aqui já tá longo demais. Mas eu quero fazer com vocês uma série de vídeos falando sobre isso, indo além, né? Até eu chegar hoje na fé que eu tô. Até eu encontrar Deus verdadeiramente, né? Eu vou contar para vocês. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre a minha passagem de mais de 20 anos na igreja evangélica. E por enquanto, eu peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, para mais pessoas saberem de coisas que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Beijos de luz, gente. Obrigada!